Bom, então, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas, né? Afinal de contas, me atrasei a beça para cá. Eu moro aqui no Valparaíso, né? Eu supunha que meia hora dava para chegar aqui, mas estava completamente enganado. Ou seja, demorei bastante para chegar e peço desculpas aí pelo atraso. E agradeço imensamente o convite da professora Silvia, tão gentil, de eu poder vir aqui hoje falar um pouco das minhas pesquisas e principalmente das minhas reflexões sobre o ensino de História. Então, meu nome é Guilherme Moerbeck, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo que existe aqui em Petrópolis, né, da UESP Petrópolis. Eu já passei por algumas universidades, já fui professor de algumas universidades privadas e fui professor da Cândido Mendes, da Fundação Getúlio Vargas, enfim. E sou membro do LABECA, que é o Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, que pertence ao Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E sou pesquisador do CNPq. Então, aquelas letrinhas todas ali significam isso, né? Todas as minhas filiações acadêmicas. E até eu brinquei, foi uma provocação, né? Eu coloquei no folder que foi feito, no cartazinho que foi feito, por último eu coloquei, por incrível que pareça, ou algo nesse sentido, eu também sou professor do ensino fundamental em Duque de Caxias. Quer dizer, ainda consigo ter um pouco de tempo para me dedicar à criançada lá, e é um pouco sobre essas reflexões que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. O título da palestra não era esse. Na verdade, o título era Ensino de História, o que ensinar, por que ensinar. Mas, na verdade, é uma provocação. Né? Eu não estou dizendo nada com isso. O que ensinar, por que ensinar. E por que eu preferi, ao invés de colocar um detalhamento nesse título, eu preferi colocar uma provocação. Eu preferi porque eu acho que é um questionamento primeiro. É um questionamento fundamental que todos nós deveríamos ter como docentes. O que ensinar, por que ensinar? É basicamente a mesma coisa do que a gente perguntar o que nós fazemos, por que nós fazemos. Em outras palavras, qual o meio, qual é a finalidade? Ou ainda a gente poderia dizer qual o caminho teórico-metodológico e qual o objetivo de ensinar a história. Bom, aliás, eu diria até mais que nós vivemos um momento muito importante. Quer dizer, o mundo contemporâneo pede essa reflexão sobre por que nós devemos ensinar a história. Eu vou elencar 3 motivos, que na verdade é a introdução dessa palestra, né, sobre exatamente o tema que eu vou falar aqui. 3 motivos principais pelos quais eu acho que nós devemos ensinar a história hoje. Um desses motivos é o nosso mundo político contemporâneo. As negras garras do radicalismo político, a polarização, a falta de diálogo. Eu acho que a história é muito importante no sentido da gente abrir os campos do diálogo. E principalmente porque eu vejo, sobretudo nas declarações facebookianas, né? Porque todo mundo tem opinião no Facebook, é um negócio muito curioso, né? Ou seja, o pessoal não é meteorologista, mas ele sabe a previsão da semana inteira. Então o Facebook tem essa característica. Como as pessoas criam uma personalidade lá, ela, digamos assim, ela fala sobre quase qualquer coisa como se fosse um expert. Aliás, foi engraçado que hoje eu vi no Facebook uns diplominhas que o pessoal está circulando. Sou diplomado pelo Facebook em segurança pública, sou diplomado pelo Facebook em saúde pública, uma coisa assim, porque todo mundo parece que tem uma opinião extremamente consistente sobre qualquer coisa, o que é absolutamente impossível. Mas qual o problema em relação a isso? Porque a gente começa a se acostumar a ter muitas certezas sobre tudo. E a gente esquece que a gente tem dúvidas também. Então todo mundo tem opinião. Se você tem opinião, você tem uma certeza sobre alguma coisa. E as pessoas deixam de lado uma das características fundamentais da nossa profissão como pedagogo, como educador, como historiador, seja lá de qual área for, ou seja, como professor, é a dúvida. Porque a dúvida, ela leva à curiosidade. A curiosidade leva à pesquisa. E as certezas, meus amigos, levam ao confinamento intelectual. Ou seja, se você tem muitas certezas, você tem pouca curiosidade. Se você tem muitas certezas sobre o mundo, provavelmente você se interessa pouco em pesquisar, pouco a ouvir a opinião dos outros.
Eu acho que isso é um dos motivos pelos quais eu vim falar para vocês aqui hoje. O segundo elemento que eu acho importante, por que nós devemos refletir sobre essa questão, é porque nós vivemos num momento de reformas curriculares. Ou seja, reformas do ensino médio, que foi um processo muito complicado, um processo que foi feito de cima para baixo, com muito pouca discussão com os educadores, com pessoas que fazem parte, digamos assim, de um grupo que poderia ajudar nesse processo da reforma do ensino médio, e isso não foi feito. Nós temos também aí uma nova base nacional curricular comum, que serve ao ensino fundamental. Essa base ela veio sendo discutida em 2015, 2016, mas esse processo de debate ele foi rompido, e agora nós temos uma base. Eu não tenho nem o que falar para vocês aqui hoje sobre ela, porque eu tenho dúvidas. Ou seja, eu preciso ler, preciso interpretá-la, preciso pensar o que é essa base, porque muita coisa foi mudada, principalmente na área de história. Então, se eu falasse alguma coisa para vocês hoje sobre a Base Nacional Curricular Comum, eu poderia estar cometendo um erro enorme. Mas, de qualquer maneira, ela também entra nessa toada de uma falta de diálogo e que a gente vem vendo, principalmente no governo atual. E o terceiro motivo é porque nós devemos ensinar a história hoje, devemos refletir sobre isso, porque nós precisamos pensar nas gerações futuras. O ensino de história ele tem que ser algo emancipador, reflexivo. E principalmente, eu acho que é um pouco nesse sentido que eu quero encadear minha fala aqui hoje, o ensino de história ele tem que, de alguma maneira, orientar as pessoas na vida. Porque às vezes as pessoas falam, mas qual o sentido da história e tal? Aí a gente tem aquela resposta, não, a gente estuda o passado para não repetir os mesmos erros do presente. Tá, tudo bem. Então a gente está tentando fazer isso há uns 2 milênios e não consegue, né? Então, basicamente, o que acontece? Essa orientação na vida, ela depende da ação de vocês, da ação dos docentes em sala de aula. Porque nós temos que insistir e criar uma nova geração que aceite a diferença, uma nova geração que reflita, uma nova geração que talvez tenha mais dúvidas do que certezas. E aí, fazendo o encaminhamento dessa minha introdução para essa reflexão aqui, eu queria trazer para vocês um trabalho que vai ser publicado esse ano como capítulo de livro. O nome dele é da Atenas Antiga à Duque de Caxias, Cosmogonias, Alteridade e Consciência Histórica no 6º ano do ensino fundamental. Esse trabalho aqui, ele é fruto de umas reflexões que eu tive durante um pós-doutorado que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, durante 2015 e 2016. E, bom, eu tento fazer uma mistura aí de algumas reflexões teóricas com as experiências que eu tive como professor do ensino fundamental da Rede Municipal de Duque de Caxias, especialmente nesse caso, com o 6º ano do ensino fundamental. O meu ponto de partida, e como eu gosto sempre de reflexões muito teóricas, é a noção de consciência histórica. E essa noção de consciência histórica eu vou desdobrar para vocês já, mas eu deixo marcado aqui que a minha proposta inicial é que a gente trabalhe com essa perspectiva, com essa noção chamada de consciência histórica. Do ponto de vista metodológico, eu tentei fazer o quê? Eu tentei desatar um certo nó que nós temos ainda hoje no ensino de história, que é um nó muito tradicional, é de ver uma história ensinada nas escolas de forma muito mecânica e cronológica. Eu não tenho exatamente algo contra a ideia de se ensinar uma história cronológica. Ou seja, se nós pegarmos os livros didáticos, né, que vão do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A gente começa a história com os processos de hominização, que é a pré-história, né, avançando pelo Paleolítico, depois as sociedades do Antigo Oriente Próximo, depois vem Grécia, Roma, etc. A gente vai seguindo aí pelo 7º ano com a Idade Média, início da Idade Moderna e por aí vai. Isso é basicamente uma história linear cronológica. Eu não tenho exatamente nada contra fortemente isso, mas a maneira como as pessoas fazem hoje em dia ainda é muito mecânica. E isso é muito curioso, porque os cursos de história que a gente tem, os principais cursos de história, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós tomarmos a UERJ, UF, a FRJ, Unirio, por exemplo.
eles, embora tenham essa divisão tradicional, que a gente de disciplinas voltadas para a antiguidade, para a Idade Média, para a Idade Moderna, não existe mais esse apego à cronologia, ou à necessidade de se ver as coisas de maneira tão encadeada como se isso fosse ter um reflexo absolutamente fundamental no educando. Pensem bem, você começa a ensinar um negócio lá no início do ano para um menininho de 11 anos, 10 anos de idade, no 6º ano. Aí você começa a falar sobre o processo de hominização. Bom, você realmente acha que você vai falar de 10 mil anos de história e ele no final do ano vai conseguir alinhavar todos aqueles elementos. É isso que eu critico do mecanicismo. Realmente você acreditar que isso é absolutamente fundamental. Então qual é a minha proposta se eu critico isso? A minha proposta basicamente não é você destruir esse encadeamento cronológico, mas você ter muita clareza naquilo que você escolhe para ensinar. Então, se você trabalha com 6º, com 7º, com 8º, com 9º, não importa. O que você vai ensinar daquele conjunto enorme de conteúdos que está lá na sua frente? E uma das sugestões que eu faço de primeira mão é trabalhar com a história comparativa. Ou seja, você fazer recortes transversais, temáticos, acompanhando aquela cronologia, mas dando espaço também a reflexões que os alunos possam utilizar no seu dia a dia, na sua vida, na sua comunidade. Eu acho que é por aí que eu tentei fazer aqui, é mais ou menos como eu vou mostrar já para vocês. Então, como eu fiz? De maneira bastante simples, depois eu desdobro isso. Eu tomei a noção de consciência histórica, que é uma noção que eu vou falar já para vocês do que se trata. Eu tomei uma metodologia que tentava fazer com que os próprios alunos criassem uma narrativa intelectual por meio o trabalho final foi uma redação, mas a gente vai ver que tem etapas nesse negócio, até chegar a essa narrativa, em que ele pudesse articular o conhecimento do passado, a reflexão sobre o presente e o que ele espera do futuro, a projeção de um futuro. É mais ou menos isso que eu tentei trabalhar, e eu tomei como tema a religião politeísta grega antiga, a religião grega antiga. Tomei isso aí como tema de partida e como reflexão principal. Bom, posso passar para mim? Sim. Bom, então eu começo aqui a refletir sobre os aspectos teóricos, e o primeiro deles é a consciência histórica. A noção de consciência histórica, ela nasce, a noção de consciência histórica é ligada à educação. Ela nasce na Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, e principalmente na área da psicologia da educação. A partir de 1970, houve um revival desse conceito, ou seja, foi retomado esse conceito de consciência histórica, e ele começou a ser utilizado em diversas maneiras, por várias áreas do conhecimento, inclusive a história. E eu trouxe um autor só, existem muitos autores que falam sobre isso, tanto na Alemanha quanto no Brasil. Eu poderia fazer um encadeamento enorme de autores aqui, mas eu quero que isso seja mais uma conversa fluida do que necessariamente uma palestra erudita ou algo nesse sentido, para mostrar só que eu conheço nomes e referências. Então, uma referência só, Jörn Husen. Jörn Husen, ele é um autor alemão já aposentado lá na Alemanha, mas que refletiu profundamente sobre a teoria da história. E quais seriam basicamente as reflexões do Jörn Husen sobre a teoria da história? E por que eu estou falando de teoria da história e não de didática da história? Porque eu quero mostrar para vocês que as coisas caminham juntas, na verdade. Bom, a teoria da história, portanto, para o Husen, era o domínio, ou seja, o campo de estudos que permitia que o pensamento histórico se constituísse. Ou seja, a teoria da história, na opinião desse autor, ele é o que empresta o amálgama, ou seja, que une as outras áreas do conhecimento histórico em algo significativo. Então, o que basicamente eu posso falar sobre o Husen? Isso aí é uma síntese do próprio texto ainda que vai sair no livro. Lendo ali agora, ao contrário de muitos outros autores que estabeleciam uma divisão mais estanque entre o que se pode denominar senso comum e o conhecimento acadêmico científico, Husen propõe que o ponto de partida de todo conhecimento histórico se dá no universo cotidiano, naquilo que a fenomenologia de Edmund Husserl denominou de um mundo da vida, do Lebenswelt. Bom, o
importante dessa citação do Riesen? O fundamental é o seguinte: existe para ele um campo chamado conhecimento de história, ou conhecimento da ciência histórica, que é muito particular. E existe um outro campo que é ligado à vida cotidiana da gente, ou seja, o mundo que a gente vive no todo dia, né, que a gente acorda, se levanta, se comunica com as pessoas, interage com um dos mais variados grupos sociais e que, portanto, também se apropria da história o tempo todo. Ou seja, para o Riesen existem dois níveis em que a gente pode ver a história, mas o mais importante para ele é o quê? É que não há uma fragmentação nesses níveis. Você pode falar de ciência histórica, e aí você vai demandar, sei lá, pesquisadores especializados que vão dizer: eu pesquiso tal tema sobre o Brasil colônia, fiz 5 anos de doutorado, não sei o quê, apresentei uma tese, por aí vai. E você pode também ver um outro campo que é o cotidiano, que as pessoas se apropriando da história, mas de qualquer maneira existe uma circularidade do conhecimento entre esses dois universos, embora a gente possa vê-los como campos específicos. Era basicamente isso aqui, o que ele chamou de matriz disciplinar. Inclusive essa matriz disciplinar aqui, eu acho que ele mesmo utilizou numa palestra que ele deu lá na Federal do Paraná. Eu peguei na internet mesmo, porque eu acho que fica um pouco mais simples de ver. Você tem aqui o nível da ciência especializada e você tem embaixo o que ele chama de vida prática. Vida prática nada mais é do que o cotidiano que as pessoas experimentam no seu dia a dia. E como é que funciona? O Riesen vai dizer o seguinte: qualquer pessoa, ela tem carências existenciais. Carência existencial é o quê? É a necessidade de saber, de ter resposta para alguma pergunta. Então, essas pessoas que têm, no cotidiano, carências existenciais, eles têm necessidade de se orientar, de orientação na vida. Então, esse momento você estaria, digamos assim, procurando algum tipo de orientação existencial, depois passando para algum interesse específico. Eventualmente, se você está na área de pesquisa, alguma coisa de educação, de história, enfim, de ciências humanas, você acaba passando por outro campo chamado da ciência especializada. E aí você fica, como eu fiquei durante alguns anos fazendo mestrado, doutorado, essas coisas assim, utilizando uma série de métodos, até chegar a esse momento aqui que eu faço uma apresentação a vocês. Então, o que ele chama de formas de apresentação são as maneiras pelas quais nós, de alguma forma, didaticamente, preparamos esse conhecimento, que eu obtive de diversas maneiras muito técnicas, para que as pessoas possam compartilhar esse conhecimento comigo. Qualquer área depende disso. Qualquer área tem aluno. Mesmo nas universidades mais estratégicas do mundo, tem aluno e tem professor. Tem todo mundo aprendendo. E então a forma de apresentação de um conhecimento científico, ela é basicamente a utilização da didática para você conseguir transmitir ou como conseguir que as pessoas se aproximem de você nessas reflexões que você está levando a cabo. Então, a didática, ela é tão importante quanto as outras áreas, as outras formas, o caminho todo é importante. Então, a didática, ou seja, os meios pelos quais você vai preparar a sua aula, a sua exposição de arte, ou seja, existem muitas maneiras de você compor uma narrativa. Quando você vai num museu assistir uma exposição, aquilo é uma composição de narrativa. E aquilo é montado de um determinado jeito para que você tenha um certo entendimento. Aquilo é uma forma de apresentação. Então, a didática, ela não pode estar desconectada da reflexão teórica da história. Porque toda didática se transforma numa nova necessidade de conhecer algo, e essa necessidade de conhecer algo pode vir e descambar numa pesquisa e novamente vai chegar a uma forma de apresentação didática. Então, o que eu acho importante do Riesen, o que o Riesen disse foi o seguinte: isso aqui tem a ver com uma reflexão mais de teoria da história, que é controversa, nem todos os historiadores estão de acordo com isso aqui. Eu mesmo tenho certas restrições. Mas como eu estou tentando ser mais didático possível, eu estou tentando apresentar isso como um sistema realmente funcional. Mas o que eu acho mais importante no Riesen, além dessa questão aqui, é o fato dele não colocar a didática da história numa posição subsidiária. Ou seja, a didática da história, ou a didática de qualquer coisa, ela não está numa posição secundária. Ela é tão importante quanto
as produções do conhecimento feitos aqui nas etapas anteriores. Eu acho que isso aqui ele chama a atenção e que me parece absolutamente fundamental. E a consciência histórica, afinal de contas? Olha, meus amigos, todos nós temos uma. Todos nós formamos individualmente algum tipo de consciência sobre as coisas. E essa consciência histórica, de alguma maneira, ela nos auxilia a decidir o que nós vamos fazer na nossa vida. Porque toda vez que nós tomamos uma ação no mundo, nós fazemos alguma coisa, a gente tem uma certa expectativa do que vai acontecer. Já pensou se você chegasse na rua e atravessasse a rua de maneira indistinta, sem perceber se tem um semáforo fechado, alguma coisa assim? Já pensou se você fosse ali fora e desse um supapo, desse um tapa na cara do pipoqueiro ali fora e achasse que nada fosse acontecer com você? Ou seja, toda ação corresponde a uma expectativa do que vai acontecer no mundo. Então a consciência histórica tem muito a ver com isso. Ou seja, de que maneira nós aprendemos com o mundo, seja na nossa família, nos nossos grupos, nas nossas comunidades, seja na escola. Então, muito se discute hoje em dia da importância da escola na formação da consciência dos alunos. Inclusive, alguns que não são nem exatamente pesquisadores, que são políticos, vêm falando sobre como que a escola pode deformar o educando, como que a escola pode incutir preconceitos, como que a escola pode transformar os educandos, os alunos, em seres políticos negativos. Muito vem se discutindo isso, inclusive num projeto de lei chamado Escola Sem Partido. Eu acho que vocês provavelmente já tenham discutido isso aqui. É um projeto muito perigoso, porque ele parte do princípio que a escola é uma vampira de almas. Ou seja, você entra na escola, cuidado, você pode sair de lá um comunista com a bandeirinha vermelha e querendo fazer a revolução. Então esse é um pouco do medo a priori que esse projeto, né, de lei coloca. Ou seja, ele parte do princípio de que todos os alunos são bons selvagens, ou seja, são ingênuos, não aprendem nada, vão aprender só na escola. E aí podem aprender coisas ruins porque os professores são pensados como doutrinadores. É claro que eu considero isso tudo um absurdo, porque afinal de contas o professor de história deveria ser exatamente o contrário. Deveria ser aquele que faz o aluno refletir, que faz o aluno contrapor ideias, que faz o aluno incorporar algumas ideias que gosta e negar outras. Reflexão é crítica e produção de conhecimento. É basicamente isso que a gente, afinal, tenta fazer na escola. E se a escola serve para alguma coisa, talvez ela sirva para tornar as pessoas mais tolerantes quanto às diferenças religiosas. Afinal de contas, a gente tem muitas religiões no mundo, não tem uma só. E a gente vê os reflexos dessa intolerância no mundo cotidiano, no mundo contemporâneo, inclusive no Brasil. Existem muitas correntes políticas, por que não refletir sobre elas? Por que não deixar que o aluno escolha com o tempo aquilo que melhor lhe convém? Existem questões vinculadas à orientação sexual, existem tantas coisas que podem ser discutidas e refletidas na escola, não transformando isso em tabus, mas justamente o contrário, fazendo com que as pessoas reflitam de maneira mais livre, de maneira mais consciente, de maneira mais racional sobre essas coisas. Afinal de contas, até onde eu sei, orientação sexual deveria ser alguma coisa de foro privado. Ninguém tem nada a ver com isso. Até onde eu saiba, a pessoa optar por A, B, C coisas no que tange a orientação sexual não faz dela melhor ou pior. A pessoa pode ser melhor ou pior com muitas outras coisas, mas não deveria ser julgada por causa disso. Mas a gente sabe, no cotidiano das escolas, que a gente enfrenta esse tipo de olhar negativo, desse olhar preconceituoso. E isso vem da escola? Não. Isso vem de outros lugares. Isso vem de muitos outros lugares. Inclusive da própria família, inclusive dos preconceitos, das opiniões radicais, que às vezes você tem dentro de casa. Olha, quem aqui nunca discordou de um pai e de uma mãe, atire a primeira pedra, né? Vocês sempre concordaram com sua mãe e seus pais? Sempre falaram, pai, você está certo falar isso aí mesmo, sempre. Não é possível. Mas então a gente está indo no lugar errado. Se vocês realmente não acreditam que a escola deva ser um lugar de reflexão e de desconstrução desses preconceitos,
vocês estão escolhendo a área errada. A nossa área não tem uma matemática fechada. Se você acha que as opiniões fechadas devem ser as que prevalecem na sociedade, vocês podem pegar uma máquina do tempo e voltar para o século XIX. Lá você vai ser muito bem-vindo. Mas a gente está caminhando para um mundo muito difícil de ser vivido. E eu acho que é muito importante que a consciência histórica formada nas escolas, ou melhor, ajudada a formar nas escolas, seja uma consciência tolerante, seja de pessoas que possam conviver com o diferente. Bom, passando então adiante, falando um pouquinho sobre as formas de apresentação aí, fazendo uma leitura, o que seria isso, né, a forma de apresentação, um negócio tão importante para a gente, dizem respeito à maneira pela qual e os meios pelos quais os pesquisadores estruturam o conhecimento produzido de tal maneira que comunique como ato de fala no interior de uma comunidade de ouvintes. Isso que eu estou fazendo aqui agora, comunicando, estou falando, a comunidade de ouvintes. Essa ilocução, esse ato de fala, via de regra, mas não necessariamente no campo historiográfico, assume a forma de uma narrativa, seja ela expressa na linguagem escrita, seja na oral, seja como uma comunicação em congresso, uma aula expositiva. Vocês, como professores, vão estar o tempo inteiro fazendo isso. E numa posição de certa autoridade, né? Uma posição de respeito, uma posição diferente. Não há como se livrar disso. Vocês todos aqui estão passando pelo crivo da academia. E uma vez diplomados, vocês nunca mais serão a mesma pessoa. Não dá para voltar atrás. Dá para você abandonar a carreira, tudo bem, mas não dá para voltar atrás nisso. Então, a questão fundamental é que essas maneiras de apresentar o conhecimento histórico é um elemento estruturante e não apenas parte da divulgação. Influi, portanto, na própria produção desse saber. Próximo, por favor. Bom, e aí eu começo a fazer, após apresentar para vocês os meus componentes teóricos principais, eu começo a refletir sobre o quê? Sobre qual o tema que eu vou trabalhar e de que maneira eu trabalhei isso na escola. Então eu parto dessas reflexões que eu apresentei aqui, grosso modo, sobre a consciência histórica, e eu falei, bom, e aí, o que eu faço com esse negócio? Porque teoria, meu amigo, numa escola sem prática, sem metodologia, sem objetivo, não é nada. Né? Ou seja, você vai ficar refletindo teoricamente a vida inteira e não vai chegar a conclusão alguma, porque a escola tem um elemento empírico, ou seja, você tem que ir lá testar. Medicina é um pouco parecido com isso, né? Você pode ficar pensando lá, novos medicamentos, novas técnicas, se você não testar, não vai rolar. Ou seja, você não vai conseguir chegar ao algo. E aí eu fiz o quê? Bom, eu fiz primeiro uma reflexão sobre um mito. Já que eu queria trabalhar com mito, mitologia e religião grega, eu tive que partir sobre um mito. E aí eu fico me questionando, né? O que é um mito? O que é a mitologia? Qual a relevância das cosmogonias para a compreensão do mundo em que se vive? Em que medida a utilização dos mitos e da mitologia pode ser interessante para o ensino do sexto ano fundamental? Bom, e aí eu começo a tentar responder para vocês por meio de alguns autores como Walter Burkert e Jean-Pierre Vernant. O primeiro disse o seguinte: o mito é narrativa aplicada, a fundação de instituições, explicação de rituais, precedente para aforismos mágicos, como orientação que mostra o caminho nesse mundo e ou no do além. E o Vernant diz o seguinte: enquanto a cidade permaneceu viva, a atividade poética continuou a exercer esse papel de espelho que desenvolvia ao grupo humano a sua própria imagem, permitindo-lhe aprender-se em sua dependência em relação ao sagrado, definir-se ante os mortais, compreender-se naquilo que assegura uma comunidade de seres perecíveis, sua coesão, sua duração, sua permanência através do fluxo de gerações. Meus caros, os mitos, no mundo antigo, eles têm um significado absolutamente distinto do que tem no nosso. Por quê? Porque no mundo antigo, e principalmente antes do século V a.C., quando surge a filosofia, quando surge a história, e portanto questionadoras da linguagem mítica, o mito era aquilo que emprestava o amálgama social das pessoas. Era por meio do mito que as pessoas aprendiam de onde eles vieram, qual a origem deles. Era por meio do mito que as pessoas inclusive se mantinham no poder, porque muitas famílias se utilizavam da ideia dos mitos para
dizer que eles tinham uma ascendência mais nobre do que a ascendência das outras pessoas. Então, o mito, e evidentemente, quando eu falo de mitos e de mitologias, quando eu falo de cosmogonias, eu estou falando de surgimentos de mundo, eu queria que meus alunos tivessem contato com tipos de surgimentos de mundo e reflexões religiosas de povos muito diferentes do que é cotidiano, do que é comum hoje em dia. Portanto, de alguma maneira, eu queria contrapor a cultura grega antiga e os mitos de surgimento da cultura grega antiga às reflexões que eles aprendem cotidianamente nas suas casas a partir do monoteísmo cristão, geralmente a partir disso. Então, no fundo, eu queria contrapor essa multiplicidade do politeísmo grego antigo, com vários deuses e muitas narrativas, uma narrativa que contrapõe a outra, ao que? Eu queria contrapor isso às ideias cristalizadas sobre a existência de um Deus único, um Deus onipotente, onipresente e onisciente, todo-poderoso e, portanto, é a verdade sobre o mundo. Então eu queria, digamos assim, tirá-los um pouco da região de conforto deles sobre esse conhecimento, sobre a verdade, não dizendo para eles o que eles sabem é mentira. Não é essa a questão. Em nenhum momento você pode dizer isso. Afinal de contas, o conhecimento trazido de casa também é importante. O conhecimento desses grupos também é importante. Ele empresta algum sentido, a orientação à vida dessas pessoas também. Mas, de alguma maneira, eles pensarem que existe o diferente, ou que existiu o diferente, e existiu durante centenas e, às vezes, milhares de anos. Se nós fôssemos fazer uma comparação entre a civilização egípcia e a civilização cristã, nós veríamos que, para os cristãos chegarem até os egípcios, ainda faltam aproximadamente 1.500 anos de história. Então, a gente é jovem se a gente pensar na civilização egípcia antiga, que adorava aqueles deuses todos, né? Amon-Ra, enfim, Anubis, Ptah, e por aí vai. De toda maneira, se o Egito Antigo teve 3.500 anos de história e desapareceu como civilização, o que será de nós, entre aspas, cristãos? Então isso traz algum tipo de reflexão que atravessa o tempo, atravessa as civilizações. E eu saí da minha disciplina? Eu saí do meu conteúdo, da minha cronologia? Não. Só que eu puxei outros elementos que o fizessem refletir sobre o mundo dele hoje, sobre as concepções e sobre as certezas que eles têm hoje em dia. Então, da teoria à prática, o que fazer? Basicamente, o que eu fiz para trazer à tona a voz desses meus sujeitos, desses meus alunos. Eu não sei se vocês estão enxergando muito bem, porque a letra ficou um pouquinho pequenininha, que o auditório é grande mesmo. Bom, mas basicamente o primeiro objetivo é trabalhar com a noção de consciência histórica. Ok, até aí a gente já sabe. Então eu gostaria que os alunos se envolvessem com a mitologia grega. Também a gente já sabe sobre isso. E aí o terceiro ponto, eu digo, há um problema de ordem sociocultural e também político em abordagem de resultados. Isso eu acho importante a gente refletir. Eu gostaria de entender se e em que medida os discursos religiosos monoteístas, em especial os cristãos, maciçamente amplificados por diversas congregações, correntes evangélicas e também católicas inovadas, com grande penetração na região de estudo, influem na conformação de uma visão de mundo. O meu trabalho foi feito em Xerém, na Escola Municipal Célia Rabelo, 4º Distrito de Caxias, e um lugar onde predominam as congregações religiosas evangélicas. Mas há também, significativamente, um número de alunos católicos. De toda maneira, predomina essas correntes. Então, eu queria saber de que maneira esse discurso que eles ouvem nessas congregações, nesses cultos religiosos, na sua própria casa, transparecem na hora deles interpretarem o conhecimento histórico que eu estou trazendo para eles. Como é que funciona esse conflito de ideias? E aí, como é que você pode perguntar isso para eles? Não pode, né? Você vai chegar, o que você está achando? E aí? Como é que você está sentindo? Não está sentindo nada. Primeiro porque se você perguntar diretamente, ele vai ficar com medo de você. Por que esse professor está me perguntando isso? Talvez ele não entenda nem por que você está perguntando e não entenda nem a pergunta. Então você tem que fazer com que ele se expresse da maneira mais natural possível. E aí eu fiz um roteiro de atividades para que eles se expressassem e eu pudesse tentar compreender a ideia que está se formando aí
do conhecimento que é produzido na escola e do conhecimento que eles trazem de outras áreas, de outras esferas do mundo da vida. Silvio. Então, entre a Grécia Antiga e a Baixada Fluminense, isso eu acho que é um lance que traz a vida para o ânimo para a nossa atividade do dia a dia. Entre a Grécia Antiga e a Baixada Fluminense, inusitado, mas está aí, né? Foi o que eu fiz. Se há algum tipo de resultado mais perene com esse tipo de trabalho, muito mais do que poucas linhas e um capítulo de livro, é fomentar a necessidade do diálogo intercultural. Esse é meu grande objetivo. Então, meus amigos, se vocês não criam um objetivo, se o objetivo de vocês é tão somente ensinar que na Grécia houve Péricles, que nasceu uma democracia lá, ou como é que está muito vazio, está muito leve esse negócio. Tem que fazer eles refletirem sobre alguma coisa. Porque não adianta vocês imaginarem que daqui a 4 anos eles vão se lembrar de alguma coisa. Mas talvez eles se lembrem de alguma coisa que foi transformadora para eles, porque foi reflexiva. E você botou aquele menino, aquela menina para pensar, e aí fica alguma coisa para a vida. A história é importante para orientar na vida. Não é importante para os seus próprios conteúdos, entende? Os conteúdos são meio para você fazer refletir. Então, os conteúdos de história são importantes para mim, que sou historiador, mas para eles são importantes para outra coisa maior, principalmente no ensino fundamental, né, que é o meu objeto aqui. Fala assim, posso, por favor. Dividir o trabalho em 3 partes. Vamos lá. Primeiro, dividir os alunos. Gente, peraí, vou fazer uma pausa. Isso aqui não é receita de bolo, tá? Não é manual. Não é fácil assim que vai dar certo. É sempre uma experiência nova. Isso aqui é motivador. Às vezes você erra, às vezes eu acerto, às vezes eu erro também umas coisas. Eu falei, deu errado. Deixa eu ficar quieto aqui, não vou falar nada sobre isso. Mas errei, dei mole. Entendeu? Mas então o importante é vocês se renovarem a cada dia e montarem projetos a cada dia sobre um trabalho ou outro. Porque isso aqui é importante, não vai funcionar na outra turma igual funcionou na turma A, não funciona na B. É assim que ela ensina. Tá? Então isso aqui não é um manual, por favor, não tomem isso como uma receita de bolo. Então eu separei grupos, para vocês entenderem a cozinha do negócio, né? Como é que eu girei meu caldeirão? Foi assim, peguei 5 alunos, e eles deviam buscar em livros e revistas ou na internet uma cópia da imagem de um deus grego, a partir da qual seria montado um panteão para a turma. Bom, panteão nada mais é do que a união dos deuses numa imagem. Então cada grupo deveria buscar uma imagem de um deus grego e a gente montaria um panteão para a turma. Está vendo? Você faz o individual ou o coletivo. O resultado depende do individual, mas depende de todo mundo participar, porque vai ser da turma. Isso é legal. Você trabalhar essas coletividades, trabalhar do nível individual e do coletivo. Segundo, o mesmo grupo deveria responder a 10 perguntas formuladas a partir da leitura do primeiro capítulo do livro Contos de Lendas da Mitologia Grega. Isso é um livro premiado, que é indicado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então eles leram um capítulo, todo o grupo. Aí você enfrenta aquela coisa de escola, né? Não tem como fazer cópia para todo mundo, como é que faz? Fiz um capítulo, entreguei para cada grupo, o grupo fez um rodízio com aquele capítulo. E aí tem aquelas questões, né? Eles aprendem muito nessas relações, né? Um briga com o outro, me entregou atrasado, professor, pelo amor de Deus, não vou conseguir entregar a tempo. Isso tudo faz parte do processo. Eles estão aprendendo também a lidar com as coisas que nós lidamos hoje em dia. É impressionante como a gente esquece, né? A gente chega a tudo, a gente atrasa tudo, mas aluno não pode atrasar nada, né? Aluno atrasou, não pode entregar 0, Eu estou ensinando a ele, tem que agir assim. Tem que ter certa flexibilidade. Meninos de 10, 11 anos de idade, você quer que ele haja como você não age na sua vida, né? Então aí é fogo, né? Quer dizer, eu atraso várias coisas, tal, peço desculpa, eu falei, vou entregar melhor do que eu estava pensando, então me atrasei. Mas a gente não pode julgar o mérito, de repente você espera mais um pouquinho, que é um negócio bom aberto. Então tenha mais paciência. Então, individualmente, cada componente do grupo deveria escrever uma redação intitulada Se Eu Pudesse Fazer o Meu Mundo, a partir do seguinte roteiro, né? Bom, aí eu montei um roteiro para eles fazerem essa redação a ponto final. Eles passaram por 3 etapas que durou aí 2 meses aproximadamente. Então é um trabalho, veja que as matérias eu estou dando paralelamente. Eu não estava nem mais Grécia Antiga, mas a gente estava pesquisando a religião grega antiga, estava aprofundando nisso, estava fazendo eles refletirem. Sempre tinha um tempinho da aula que a gente voltava nesse assunto. E qual o problema de fazer isso? Não, nenhum, cara. Qual o problema? Mas eu vou ter que ir para o conteúdo. Gente, calma, entendeu?
ele tem essa flexibilidade, principalmente na história. Se seu coordenador de escola não acha assim, tente convencê-lo. Se você não conseguir, mude de escola. De toda maneira, o roteiro da redação qual era? O surgimento do mundo. Como foi? Havia apenas um Deus ou vários deuses? Depois, quais as características do mundo criado? Depois, imagine que houve uma enorme calamidade de destruição do seu mundo. O que aconteceu? O que aconteceu? Como as pessoas superaram a dificuldade? Aí eu chego no presente, na redação, na reflexão deles. Eu saí lá da Grécia Antiga, passei por um monte de coisa na imaginação deles e cheguei no presente. Imagina agora que o seu mundo acabou se transformando naquilo que existe hoje em seu país, cidade e bairro. O que deveria mudar? O que deveria ser diferente no futuro da humanidade? Então esse é o roteiro feito para alunos de 10, 11 anos de idade. Funcionou muito bem. O resultado foi excelente. E eu passo a mostrar os resultados agora. Essa aqui, por exemplo, foi a parte de imagens. Eu trouxe só duas, mas é muito interessante como os alunos eles fizeram uma opção. Eu achava que eles iam buscar vaso grego, né? Aquelas imagens clássicas dos gregos na internet. Nada, eles começaram a buscar imagens atualizadas dos mesmos deuses e alguns se meteram a desenhar. Esse aluno aqui desenhou um Poseidon, né? O deus dos mares, uma mistura aí de furioso, né? Portanto, você vê que teve um aluno que se dedicou aqui à expressão plástica. Isso não faz parte do processo de conhecimento? Deveria fazer. Ah, a história, qual o problema? Não é isso? Então, na antiguidade, eles também não desenhavam e não aprendiam história com isso? Próximo. Outro, por exemplo, foi buscar um Hefesto modernizado, né? Pegou lá na internet, isso aí é um Hefesto, né? O deus da forja, no mundo grego antigo, e absolutamente atualizado. Então, pouquíssimos foram buscar aquela estatuária, os vasos, imagens que eu supunha que eles fossem buscar inicialmente. Pouquíssimos foram atrás dessas imagens, né? Então, eu passo agora a análise das redações, né, que é a parte final aqui da minha apresentação. Essas redações, elas, portanto, eu analisei objetivos quantitativos, mas também qualitativos, né? Basicamente, eu dividi essas reflexões entre a estrutura, se a narrativa era politeísta, monoteísta, ou se sequer mencionava a presença dos deuses. Como é que o aluno lidou com essa narrativa? Quantos alunos mencionam o seu presente, quantos mencionam o futuro, quantos ficaram só no passado? E eu também tive aqui as reflexões de caráter qualitativo, que seria próximo. Qual a concepção sobre as origens dos universos criados e quais os percursos narrativos mais inusitados na média das turmas? Qual a reflexão sobre o presente e qual a reflexão sobre o futuro? Bom, eu recebi, no total, os alunos participaram muito bem até aí, mas só 28 alunos me entregaram a redação. E 28 alunos, do total de 60. Então, basicamente, metade entregou a redação. E eu fiquei pensando, poxa, por que só metade entregou a redação? Medo de se expressar por meio de uma redação, dificuldade em fazer uma redação propriamente, falta de ajuda da família, porque você precisa, né? O que está envolvido nisso? O professor é muito chato, não quer entregar essa redação? Também pode ser também uma opção. Mas, de qualquer maneira, só metade entregou a redação e eu fiz a avaliação em cima basicamente dessa metade de redações. Então, 13 desses alunos optaram por desenvolver uma narrativa politeísta. Pode passar, eu acho que... Depois eu vou lendo isso aqui com eles. 13 dos alunos optaram por uma narrativa simplesmente politeísta. E 4 optaram por uma narrativa abertamente monoteísta cristã. Ou seja, o politeísmo não passou nem perto. E 3, por um tipo de estratégia discursiva que elencava vários deuses para ao termo mostrar que havia apenas um verdadeiro Deus. Ou seja, eles botaram o politeísmo, mas depois, olha, isso aí está errado. O que importa é o monoteísmo. Passa para mim, Silvio, por favor.
Então eu começo a dar uns exemplos aqui. Um exemplo é a redação 24. Um aluno menciona que em meu mundo iria, eu mantenho aí os problemas de redação, tá? Em meu mundo iria existir vários deuses. Mais adiante completa, o mundo tem falta dos 3 tipos de amor. Primeiro, o amor a Deus, porque as pessoas não têm mais tempo para Deus. E as outras formas de amor são amor ao próximo a si mesmo. Eu importei aí, que ele vai falar lá na frente, que são as outras formas de amor. Na redação 26, tem a mesma estratégia, né? O mundo estava dividido entre 2 pessoas. Né? Uma pessoa era, interessante, uma pessoa, na redação 26, uma pessoa era de Deus. Coloca assim mesmo, uma pessoa era de Deus. E não acreditava nos outros deuses. E a outra pessoa depositava confiança em vários deuses. Tá? Aí houve uma guerra. Lembra? Está utilizando a estrutura narrativa que eu sugeri. Houve uma guerra entre esses 2 reinos, né, que representavam essa divisão de Deus. Né? Um reino com um Deus só e outro reino com muitos deuses. A vitória coube a uma rainha, que era devota de Deus, Deus com D maiúsculo, porque aí ele cita o seguinte, ali, no segundo parágrafo: o Deus que estava com ela era todo poderoso, e ele, Deus, né, não permitiu que isso, a destruição do seu reino, acontecesse. Então, ainda sobre essa mistura, né, sobre esse impacto entre um discurso monoteísta e um discurso politeísta, que eles optaram em fazer, que eu achei muito interessante, né, porque não ficaram só num dos polos. A redação 10, eu numerei para não colocar o nome dos alunos. A narrativa inicial é absolutamente fantástica. Os deuses surgem uma nave espacial e lutam pelo poder. No entanto, nas linhas finais, o aluno faz uma ponderação. A única coisa que não mudaria é que o mundo de hoje tem somente um Deus, que é misericordioso, e que não abandona seus filhos nunca. Acho que ele cansou, sabe como é que é? Ele começou a escrever uma coisa fantástica e tal. De repente já acabou. Deus existe. Não sei se alguém falou para ele: meu filho, o que você está escrevendo aí, né? Coloca Deus no seu coração. Aí ele foi colocar na redação. Aí, na redação 4, tem uma outra redação que diz o seguinte: para vivermos em um mundo melhor, temos que amar mais ao próximo e respeitar, assim como Deus ensinou. Então, vejam que essa narrativa monoteísta cristã, de um Deus misericordioso, protetor, bondoso, ela vai reaparecendo aí. Agora, não foi muito comum, sabe? Esse modo de operação deles não foi muito comum. Ou seja, não foi o mais comum eles colocarem essa contraposição entre politeísmo e monoteísmo. Alguns alunos se sentiram mais incomodados, talvez, e fizeram esse tipo de abordagem, né? Não é a mais simples, eu acho, porque você tem que criar um universo que comporte esses 2 mundos, o mundo politeísta e o mundo monoteísta. Né? É um percurso que chamam de percurso híbrido. Tá? Os alunos montam um mundo politeísta, talvez influenciados pela própria reflexão que eu ensejei em sala de aula, mas depois optaram por um julgamento de tipo moral. Ou seja, no julgamento dele, ele colocou os deuses numa posição negativa em relação ao único verdadeiro Deus. Aí depois vamos dizer que as crianças não trazem nada de casa. Nós somos vampiros de alma. Não tem questão de vampiro, eu não estou lá para dizer que um Deus não existe, ou que vários existem. Mas eu estou querendo que eles reflitam sobre essas questões. Né? Próximo, por favor. Aí eu faço aí também um trechinho desse meu capítulo. Embora pouco presente no conjunto geral das redações produzidas, trata-se claramente de um discurso cristalizado em práticas cotidianas que vão muito além dos muros da escola e naquilo que eventualmente o discurso docente poderia ensejar. Nestas redações, o mundo da imaginação termina quando a verdade se institui. Ou seja, ficção e verdade. Que é um negócio que a gente trabalha de uma maneira muito dura, tá? Mas que os antigos não faziam assim. Não havia essa divisão entre mundo ficcional e mundo verdadeiro no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga. O mito, de alguma maneira, ele era tomado muitas vezes como verdade sobre as coisas. Tá? Então não havia essa divisão tão clara. Bom, então eu não terminei, né? E esta não é suerguida por dados ou mesmo por um discurso concreto e materialista, mas por um discurso de caráter tradicional que cristaliza, né, que reifica as verdades tornadas universais e reflete a vontade de Deus.
Agora, alguns alunos, por exemplo, deixaram de observar aquilo que eu pedi na redação. Simplesmente não fizeram. 10 minutos? Tá, termina. Então, 6, por exemplo, deles sequer fizeram referência ao presente e ao futuro. Ficaram só com a narrativa focada no passado. Outros 5, ao contrário, optaram por simplesmente tecer uma narrativa enfatizando os problemas atuais e imaginando o futuro. Quer dizer, aí eu chego, não obedeceu a minha regra. E a minha regra é muito importante, então está errado. 0, você não fez. Não, era uma sugestão. Alguns alunos fizeram análises sociológicas sobre o presente deles fantásticas. E aí eu vou desconsiderar isso como uma produção intelectual importante? Eu acho que o que vem de diferente também você tem que olhar com olhar carinhoso para esse tipo de coisa, né? Então, mesmo quando os alunos imaginaram só o futuro ou só o presente, eles fizeram retratos muito interessantes sobre a realidade que eles viviam, né? Isso não é só incompreensão da regra estabelecida, é subversão da regra. Quis fazer de outro jeito. Fez bem? Então está bem feito. E aí por aí que a gente vai. Próximo. Então, só para a gente terminar a última parte das redações aí para vocês verem como que ficou esse negócio. Como é que os alunos fizeram essas opções do ponto de vista da reflexão da imaginação deles, né? Bom, a gente teve desde explosões tipo Big Bang, que criou o mundo, né? Ou então de um Deus só, um demiurgo criador que foi lá e criou tudo, e de qualquer maneira a criatividade foi a tônica dessas redações todas que eu vi aí. Houve uma redação, a redação 2, que eu vou só fazer o relato, que o início de tudo foi uma bola de gelo. Inclusive havia um humano lá chamado Dabu. Só que esse humano, Dabu, D-A-B-U, ele tinha um problema psicológico, provavelmente que ele se achava um deus. É que o aluno colocou isso mesmo, eu era um humano que se achava um deus. Então tudo bem. O mais interessante desse aluno é que esse pequeno autor imaginou espécies de seres humanos chamados homens de cristal e outra chamada caçadores de alimentos. Os homens de cristal se alimentavam de cristais e os segundos eram onívoros. Eu acho que esse menino estava aprendendo isso em ciências. Os segundos eram onívoros. Então, esses mundos fantásticos vão surgindo. Teve uma redação em que os alunos imaginaram gatos lobisomem, árvores pretas, azuis e árvores de ouro, animais híbridos, misturas de animais. Tinha um chamado tidrão, que é uma mistura de tigre com dragão, peixe-cope, uma espécie de peixe com formato de cobra, passavão, que era como é que era o negócio? Era um pássaro que voava muito rápido como gavião e cantava. Eu fiz questão de falar. O mais inusitado, por exemplo, era o jacarão. O jacarão é um mix de jacaré com tubarão feroz. Então, isso se misturava a um mundo muito interessante de um mundo mítico e um mundo verdadeiro que aparece nessas últimas redações, que é realmente a última parte daqui da minha fala. Na redação, e aí você começa a ter um contato com a realidade. São alunos que preferiram não caminhar para o mundo da imaginação e sim refletir sobre o dia a dia deles, sobre a experiência deles na comunidade lá de Xerém. Na redação 19, então eu fiz uma linha, né, do que aparece como tema: violência, problemas ambientais, falta de respeito, inclusive racismo, corrupção e falta de trabalho. São as principais questões que aparecem nessa redação. Na 19, por exemplo, uma aluna, ela diz: meu mundo de coisa boa ia ter um monte. Ia ser cheio de pessoas boas, e respeito e bondade. E de coisas ruins não ia ter muita coisa ruim. Só menos crimes, menos estupro. Quer dizer, eu acho que o importante é notar que por mais que essa aluna tivesse dificuldade do ponto de vista gramatical, ela expressa um medo muito pontual. O medo do estupro. Por quê? Não é isso? É uma coisa importante que a gente tem que... E ver que é uma dificuldade de se expressar bem a língua portuguesa, não é isso? Na redação 18, da segunda ali, o aluno diz: esse é meu mundo cheio de alegria, cheio de felicidade, sem tristeza, sem destruição, não existiria racismo, só bondade. Então, se a utopia dele não tem racismo, é porque hoje tem, né? E ele deve perceber isso de maneira muito clara.
Numa redação mais à frente, ele diz: se meu mundo fosse igual ao de hoje, muita coisa eu mudaria. Não haveria criança fora da escola, não teria ninguém sem trabalho, sem casa, não teria moradores de rua, os políticos seriam honestos. Seria um mundo onde todos pudessem ser felizes. Numa outra redação mais à frente, não sei se passando aparece, acho que essa aqui, vão dizer: as escolas hoje em dia têm muitas brigas. Outro texto tem uma preocupação